Oi, eu sou o Dri. Seja bem-vindo. Cara, uma puta de uma bomba foi lançada nesse capítulo e eu tô pirando. Foi revelado o motivo do God tá aparecendo na Terra, e tudo bem que era meio óbvio, mas ainda assim, isso ter sido dito com todas as letras no próprio mangá é uma coisa de maluco. Mas antes disso, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha o vídeo. O capítulo começa com dois malandros que estão falando sobre o tal do, entre aspas, defeito que deu no robô do Metal Knight. A associação de heróis gastou um dinheirão na fabricação daqueles robôs e no fim eles, entre aspas, explodiram por mau funcionamento. E isso é de fato jogar dinheiro no ralo. Mas aí a gente vai pro Metal Knight que tá analisando as imagens da câmera de segurança e vendo o que realmente aconteceu. O Dr. Bofoy finalmente aparece e, caralho, fincaram um abridor de lata na boca dele, porque porra, que é isso aqui? O cara tá vendo as imagens e tá em choque porque os robôs do nível 4, 7, 9 e 10 foram derrotados por um ninguém da classe A. Obviamente esse herói não é um ninguém, é o Saitama. Mas aí o Bofoy dá uma olhada no histórico do Saitama e ele vê que o progresso do cara no ranking de heróis foi muito rápido. Ele entrou na associação de heróis há um pouco mais de 2 meses, subiu pro rank B em 1 mês e foi pra classe A um pouco mais de 1 mês depois. O cara teve uma subida astronômica. Ele procurou o histórico de atividades de herói do Saitama e achou o que a gente já sabe. Derrotou Sonic, participou da destruição do meteoro, da luta contra o Rei do Mar Profundo e da luta contra o Garou. Porra, mano, a derrota da Centopeia foi pro King. Caralho, que merda. E tem também, é claro, o detentor do novo melhor recorde do teste de força física da Associação de Heróis. Isso é tudo que a Associação de Heróis sabe sobre o Saitama, e baseado no estrago que o Saitama fez nos robôs do Bofoy, o Bofoy chega à conclusão de que talvez o Saitama seja muito mais forte que um classe S. A gente já sabe que isso não é um talvez, mas ok. E aqui a parada já começa a ficar estranha. O Bofoy fala que vai manter a vigilância no Saitama só para caso ele se torne um inimigo do Bofoy. Tem coisa aí, hein? A partir daqui é a melhor parte do capítulo. A reunião onde o assunto God é discutido. O City começa perguntando pro Zombie-Man sobre o caso de monstrificação do Mendigo Imperador, que foi um caso bem único. Caso vocês não tenham sacado porque o caso dele é único, se atentem ao fato de que na Associação de Monstros, o Mendigo Imperador foi o único membro a passar pela monstrificação sem alterações ao menos visíveis na sua forma humana. Ele foi o único humano a passar pela monstrificação sem se transformar num monstro. Diferente, por exemplo, do Goketsu, que foi um humano que passou pela monstrificação, mas virou uma criatura completamente grotesca. Ou até mesmo o próprio Orochi, que virou um monstro. O Zombie-Man explica que o Mendigo Imperador disse ter recebido poderes divinos, enquanto ainda era só um humano normal, de uma coisa que ele chamou de God, de Deus. Durante a luta, o Zombie-Man conseguiu imobilizar o Mendigo Imperador, mas no momento em que ele ia falar, ele começou a se transformar em uma estátua de sal, que nem o Garou do futuro, e depois só morreu. Quando o Zombie-Man termina a explicação, o Flash pergunta se ele ouviu alguém falando telepaticamente com ele. O Zombie-Man respondeu que não, e o Flash fala que enquanto ele estava operando nas partes mais baixas da Associação de Monstros, ele, o Saitama e a Manako acabaram dando de cara com algo. Aquela coisa estava tentando nos dar poder, e se o hospedeiro não fosse digno, ele iria encarar a confiscagem. O Flash explicou o que foi dito. Caso não se lembre, isso foi momentos antes do Blast aparecer pela primeira vez. O Zombie-Man então se lembra que pouco antes de morrer, o Mendigo Imperador parecia estar ouvindo algo. Então os dois chegaram na conclusão de que eles encontraram o mesmo God. O Amai Mask pergunta se não foi obra de alguém do alto escalão da Associação de Monstros, mas o Flash diz que alguém do nível do Mendigo Imperador não seria o suficiente para até mesmo o Blast estar atrás. O Flash então pergunta pro City se ele sabe de algo, e o City fala sobre o Blast e a missão dele. Isso estava escondido até mesmo do alto escalão da Associação de Heróis, mas durante os últimos 20 anos, o Blast tem continuamente enfrentado esse God que os heróis encontraram. O Blast, seu parceiro e uns colaboradores estavam procurando uma caixa misteriosa que tinha a capacidade de transformar humanos em monstros. A mesma caixa que a gente viu o Blast segurar no flashback da Tatsumaki e que o Saitama e o Flash encontraram no esconderijo dos monstros. Essa caixa foi considerada um meio de se comunicar com esse tal God, e o Blast tem reunido vários dele para analisar, até que 2 anos atrás, um ano depois da criação da Associação de Heróis, o Blast finalmente se encontrou com God durante a luta dele contra a Centopeia Anciã, luta essa que já foi mencionada antes. Nesse encontro, o God ofereceu poder ao Blast, mas foi recusado. Nenhum dos sensores da associação foram capazes de detectar a presença do God, e o Blast voltou daquela luta fudido. Ele enfrentou o God naquela hora e, cara, o herói número 1 voltou assim. Naquele dia, o Blast decidiu sumir porque seria mais seguro para os outros se eles não soubessem sobre a existência desse ser. Nessa hora, o Genos começa a falar sobre o Saitama. E moleque, ele ficou 4 horas inteirinhas
falando sobre o Saitama. Ele falou sobre a luta contra o Garou e tudo mais e ninguém acreditou. Eles até pensaram em confirmar com o Saitama e com o Garou, mas os dois perderam a memória. Até o Zombie-Man ficou puto com todo mundo esquecendo a parte mais importante. O ponto é, as interações com o God aumentaram muito rápido, e uma coisa que o City lembrou foi algo que o Blast disse sobre o God. Deve ter algo na nossa dimensão que está summonando ele aqui. Puta que pariu, cara. Moleque, tô arrepiado. Mano, One Punch Man consegue me hypar de um jeito que nenhuma outra obra consegue. É doideira. Assim, ninguém acreditou no que o Genos disse, mas no início. Depois que a reunião acaba, todo mundo começa a ligar os pontos. O Zombie-Man se lembra do que o Dr. Genos disse sobre um cara que, em troca de remover o seu limitador, perdeu todo o cabelo. O Flash, apesar de ainda duvidar do que o Genos disse, ainda reconhece que o Saitama é muito poderoso. E o capítulo acaba com a My Mask começando a pegar interesse no Saitama e imaginando algo como o herói ideal. Porra, esse capítulo foi foda demais. Várias revelações aconteceram. Mas enfim, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar o vídeo. Espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por ter assistido do início até o final. Valeu, falou e nos veremos em breve.